Boa tarde. Boa tarde, gente. Perdão. Estamos dando continuidade a mais uma aula do curso técnico em recursos humanos. Câmbio. A disciplina é ética organizacional e profissional. Beleza? Nesse dia 7 de julho do ano de 2022. Hoje é dia do chocolate, viu? Quem é que gosta de chocolate aí? Ainda hoje eu sou parido por Nescau, viu? Beleza? Vamos adiante. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica e vamos adiante. Minha gente, estilos de times e como é que se dão as negociações dentro desses times, dentro dessas equipes de trabalho. Olhem só, povo de Alto Longar, beneditinos, de São Julião, de Sussuapara. Opa, tô vendo aqui Lagoa do Sítio também, se conectando com a gente aqui através do IPTV. Também a Meiriane, boa tarde, a Andressa, a Leidiane, a Vitória, a Luana, a Maria Luísa, boa tarde. Então, vejam, nesses estilos de time na negociação, vai ter equipe que vai ter como um dos princípios a obediência. Essa obediência, ela é, marca texto, verdinho, ela é voluntária, ok? Isso exige um sistema de valores comum, ok? De quem está tomando a decisão e de quem vai acatar as decisões tomadas, ok? Para que nesse tipo de trabalho de equipe haja um ambiente, vamos dizer assim, harmonioso. Sacam? Se houver esse sistema de valores comuns, vai haver uma obediência voluntária na hora das tomadas de decisão, de decisões que precisam ser acatadas. Existem estilos de time em que tem como grande característica o conformismo. Você vai ter, ou você vai encontrar um conformismo comportamental. Neste tipo de padrão aqui, quem recebe a mensagem ou o receptor do poder, ele vai obedecer sem nenhuma internalização, sem nenhum tipo de questionamento às normas, ok? Isso aqui é um outro tipo. Para um líder, é até fácil lidar com essa situação, tá bom? Vai haver aqui um conformismo atitudinal, ou seja, no campo das atitudes. Ao mesmo tempo vai ter obediência e internalização. Você vai absorver aquilo ali, se conformar e faz inclusive de forma tranquila, automática. Você não tem conflito nesse contexto, na obediência e nem no conformismo. As duas até são muito conectadas. A Andressa, boa tarde, ela está dizendo aqui, prof, manda um oi para a Thaisa. Oi, Thaisa, tudo bem com você? Câmbio. Um suco de caju gelado para a Andressa e para a Thaisa. Seja bem-vinda para mais esta transmissão, viu? De aula de ética organizacional e profissional para o curso técnico em recursos humanos. Beleza, Thaisa? Vamos lá, vamos adiante, porque tem mais estilos de times numa negociação na organização. Poder e participação, por exemplo. A participação da equipe, do time, nas tomadas de decisão. Vejam que na obediência e no conformismo, as notícias elas saem, não é? Elas emanam do poder e são acatadas pela equipe. Aqui nesse poder e participação a coisa muda. Você vai ter a equipe participando, ou seja,
a participação aumenta o poder daquele que detém o poder. Sacam? Ó, daquele que detém o poder. Isso ocorre quando nem os detentores e nem os receptores do poder são especializados em termos do problema existente. Então, a participação ela vai aumentar. Sacam? Quando você consegue, quando você tem um poder e quando você é altamente especializado numa determinada área, não é? Daquele problema. Aquilo ali fortalece o poder e a participação. Quanto mais você participa, por ter uma expertise numa determinada área, você vai conseguir juntar essas duas coisas, ó. Sacam? Vocês querem um exemplo? Aluno que participa muito da aula, ele facilita o professor a aprender o nome dele. Sacam? Esse é um ponto. Olha como a coisa funciona. Como a coisa funciona. Poder e participação. Você está no meio de uma reunião de trabalho. Pode ter certeza. É a história do destaque. Quem se destaca, quem participa, se destaca. Aquilo ali pode gerar poder dentro da negociação, no time, no trabalho em equipe. A Vitória está dizendo, mande um alô, prof, para a Andressa. Alô, Andressa, um suco de caju bem geladinho para você, viu? Porque é coisa boa suco de caju. Para a gente que está aqui no sertão, no Nordeste do Brasil. Beleza? Olha o poder e a comunicação. Os sistemas de comunicações dentro da empresa ele é afetado pelas disposições de poder. Ou seja, os sistemas de poder das organizações, eles diferem muito, varia muito de acordo com a organização. Mas vejam, quem consegue se comunicar bem, vai ter poder. Sacam? De repente, é a área financeira da empresa, de repente é o RH. A gente tem empresa que, na verdade, o RH ele só funciona para gerir folha de pagamento. Tem pouco poder dentro da organização. Agora, tem organização, tem empresa que quando usa o RH de forma gerencial, aí o RH ganha força, ele ganha poder, ele é ouvido na hora da tomada de decisão. E isso varia muito. Vem da capacidade de se comunicar, de se mostrar importante, de se mostrar imprescindível. Sacam isso que eu estou falando? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Ok? É esse o ponto. É comum, por exemplo, a área de marketing ter um grande poder, se a gente for comparar com a área comercial. Há quem entenda, inclusive, que a área comercial é apenas um apêndice do marketing. Mas depende muito. Se a área comercial começa a mostrar, os resultados positivos que ela gera, isso dá um up, isso dá um crescimento, uma capacidade, um poder muito grande de visualização. E isso muda na hora de se negociar. Entendem? Quando o comercial chega para negociar, um aumento de verba, se ela tem resultado para apresentar, isso é muito persuasivo. Entendem? Um profissional que consegue comunicar o valor e os resultados que ele entrega para a empresa, na hora de negociar uma promoção, ou para um cargo, ou uma remuneração, um bônus, ou sei lá, qualquer outra coisa, ele tem muitos elementos na hora dessa negociação. Vocês sacam isso que eu estou falando? Minha gente, agora também no trabalho em equipe, e se a gente está falando de negociação, tem atitudes que atrapalham o resultado. Vejam só. Só um instante, tomar um carocinho de água. Vejam só. A superconformação. Essa adesão rígida às regras, às políticas ou precedentes evita a necessidade de serem consideradas nuances de um caso.
Quando as regras, quando as diretrizes, quando as políticas elas são acatadas, não é, de forma quase que automática, elas podem deixar de ser para evitar que sejam consideradas nuances num determinado caso. Bora imaginar, não é, que uma determinação da empresa, da área estratégica, ela não seja viável do ponto de vista operacional. Sacam? É tomada uma decisão, vamos fazer assim. Só que essa decisão, ela não é viável. Ela vai gerar problemas para a organização. Agora, se a equipe for super conformada, se ela receber isso, sem nenhum tipo de consideração, sem um senso crítico, ela não vai propor nada novo. E a trilha vai ser aquela, que não vai gerar resultado. E aí, vejam, nós temos um problema. Se a equipe não for super conformada, ela vai questionar aquilo. Opa, ela vai se dar a liberdade de dizer assim, opa, esse caminho adotado, ele vai gerar esse e esse problema. Mas, se a gente for por uma outra via, é possível que a gente contorne esses problemas e consiga atingir esse e esses resultados. Vocês sacam? Uma equipe super conformada, ela pode ser um grande elemento enfadonho, de paralisação, de inércia dentro de uma empresa. Ok? Lembrem-se que um conflito dentro de uma organização, se bem gerenciado, ele pode ser muito produtivo. Ele pode gerar, não é, novas ideias, criatividade, ele pode gerar, não é, operar fora da caixa de forma diferente, não é, e encontrar soluções interessantes para a organização. Então, uma superconformação é um tipo de atitude que atrapalha o resultado da organização. Ele é muito cômodo para quem toma a decisão e para quem acata. Para a organização em si, pode atrapalhar o resultado. Sacam? Só um minuto. Pode atrapalhar o resultado. Uma outra atitude que atrapalha o resultado é a transferência de responsabilidades. Sacam? E isso acontece demais. Quando se transfere a responsabilidade de uma tarefa ou uma tomada de decisão para outra pessoa. Sacam? A gente viu ainda nas questões que trabalhamos da aula passada, de que o poder é a capacidade de fazer algo, de empreender algo. E isso passa por assumir responsabilidades. Vejam que o que é que atrapalha o resultado? Transferir responsabilidades. Quando ninguém se responsabiliza por uma tarefa, fica muitas pontas soltas. Ninguém assume a responsabilidade porque ninguém quer ser cobrado. Bem, metas não serão atingidas, objetivos não serão buscados. Vocês compreendem isso, minha gente? Cabe ao RH de uma empresa, independente do setor, agropecuário, independente de industrial, comercial ou prestação de serviços. O setor de RH precisa deixar muito claro o papel dos colaboradores dentro da organização e a atribuição de responsabilidades para evitar isso. A superconformação é transferência de... você... Bem, estou recebendo a ideia, eu estou fazendo. Não é? Não quero saber. Estou operando no... Eu obedeço. A pessoa está abrindo mão da responsabilidade. Não está chamando a responsabilidade para si. Saca? Não está assumindo riscos. E isso é literalmente um negócio chamado de todos esses elementos aqui discutidos nesse slide. Deixa eu escrever aqui. Isso aqui é literalmente o pacto da mediocridade.
Só um minuto. Opa, é a borrachinha, mediocridade. Aqui é um D, viu? Tá parecendo outra coisa, mas é um D. Deixa eu deixar ele mais bonitinho. É um D. Mediocridade. Ok? Esse aqui é um pacto. Você não tem alto desempenho aqui, alta performance. Um outro ponto é o fazer-se de bobo, né? Você evita a tarefa indesejada, finge ignorância ou incapacidade, não chama a responsabilidade para si, não executa, não faz, não empreende. É o pacto da mediocridade. Sacaram, minha gente, sim ou não? Esses são 3 elementos. São atitudes que atrapalham o resultado na hora de se trabalhar em equipe. E a gente viu lá que naquelas habilidades, né, que tornam a organização dependente da sua capacidade de trabalho, uma delas está exatamente a capacidade de fazer, de se adaptar a mudanças, né, de agir, de ser flexível, né, protagonismo. A gente precisa ser protagonistas, né, onde quer que a gente pise, né, no que a gente venha a fazer. Não é ser um super conformado, transferir responsabilidade, ou a gente se fazer de doido, ou fazer-se de bobo. É muito comum a gente, nos papos de amigo, dizer assim, tu tá se fazendo de doido, se fazendo de doido, é isso, viu? É coloquialmente, de forma coloquial isso. Vai, se faz de doido, sacam? É por aí. Vamos adiante. Uma outra atitude que atrapalha os resultados numa negociação e no trabalho em equipe é a despersonalização. É quando se passa a tratar outras pessoas como objetos, como números. Você se distancia dos problemas, evita considerar as idiosincrasias, né, de determinadas pessoas ou o impacto do evento sobre elas. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês. É quando, por exemplo, um professor chega, despersonaliza e diz assim, você tem um grande problema, por exemplo, de evasão escolar. Os alunos, eles vão abandonando a escola ao longo do tempo. E você vai ter uma planilha mostrando quantos alunos começaram, quantos alunos terminaram ao fim de um período escolar. Aí você pode ter isso numa planilha, você vai ter um número, mas percebam, quando você despersonaliza, quando você trata pessoas como objetos, ou quando você trata as pessoas como números, a gente pode não entender realmente qual é o problema. Eu abro mão de entender o problema real. Deixo de atacá-lo, deixo de resolvê-lo. Vocês sacam isso? É quando no atendimento médico, no Covid, houve isso. Né? As pessoas se contaminando mais rápido do que as estruturas médicas eram capazes de atender. A gente viu isso. Muitos médicos tratando os pacientes de forma despersonalizada, como objetos, apenas como números, se distanciando dos problemas, não evitando se envolver, porque isso iria comprometer, inclusive, seu equilíbrio mental até. Mas isso gera problemas, entendem? Quando as pessoas se tornam um número, você se torna insensível, você perde
Minha gente, ó, quando você despersonaliza, você perde a capacidade de praticar a empatia. Quando eu só quero bater meta, eu perco a minha empatia. E isso vai comprometer os resultados. Se eu tenho uma visão mais ampla da coisa. Se eu não estou olhando só para o econômico, se eu tenho uma visão mais sustentável, não é assim, despersonalizando as pessoas. É por isso que eu gosto muito das interações pelo chat. Quando vocês interagem pelo chat, né, há uma personalização quando eu faço isso, quando eu os provoco nesse sentido. No YouTube eu vou falando o nome de cada um. E aqui pelo chat a gente vai interagindo. Quando acontece isso, eu despersonalizo. Eu estou, na verdade, personalizando, entendem? Esse é o meu esforço. É nesse sentido. É para tentar envolvê-los, né, para que a coisa flua mais. Sacam isso? Essa é a questão. Se tivéssemos numa aula presencial, eu vou, em toda a aula, eu pego a chamada dos meus alunos e eu escolho 5 alunos. E passo a aula toda, volta aqui para mim, Isnaba. Eu passo a aula toda chamando esses 5 alunos. Quando chega no final da aula, aí eu vou para outra aula, para a segunda aula na turma de vocês. Aí a segunda aula eu chamo os 5 nomes da aula passada e boto mais 5 nomes para esta segunda aula. E vou a aula toda. É porque pelo chat é complicado eu estar fazendo isso, principalmente do IPTV. O chat passa muito rápido e a telinha é pequena, então eu não consigo gravar os nomes. Mas se não, eu passo a aula toda chamando. Fulano, ó, isso aqui é assim, cicrano, ó, é por isso, fulano é por isso. Então, eu vou gravando o nome desses 10 alunos. Na próxima aula, eu chamo o nome dos mais 15, aí eu junto 15, mais 5, e vai. Quando chega no final da disciplina, eu sei o nome de todos, no meio da disciplina, não chega nem ao final, no meio da disciplina eu sei o nome de todos os alunos. Quando eu vou corrigir prova, eu sei até a cara do aluno, né? Vou corrigir a prova, eu sei. Eu sei quem é que participa mais, eu sei quem é que participa menos. E se vocês sentarem nas mesmas carteiras, ainda me ajudam mais, porque aí fica mais fácil eu identificar. Então, eu aprendo o nome, e se vocês sentam, e geralmente os alunos tendem a sentar no mesmo lugar em toda a aula, aí me facilita a tarefa de gravar, né? Os nomes e onde sentam. Porque quando estiver na aula, de repente, batendo papo entre os colegas e estiver atrapalhando a aula, eu chamo pelo nome. Andressa, Maria Luísa, câmbio, atenção. Olha, meninas, é assim, assim, assim e assado. Meriane, ó, isso acontece por isso, por isso e por isso. É diferente, entendem? Sacam isso? É por aí. Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba. Então, a despersonalização é fundamental. E o RH precisa trabalhar com isso, minha gente. O RH não pode se despersonalizar. O RH precisa conhecer quem são as pessoas que estão sob a sua gestão. Onde trabalham, o que fazem, quais são pontos fortes, quais são pontos fracos. É preciso que haja essa preocupação, entendem? Porque aí o RH ele não vai ser só um gestor de folha de pagamento, ele passa a participar das tomadas de decisão de forma mais consciente. Esse é um ponto muito importante para o RH, viu? Câmbio. Uma outra atitude que atrapalha o resultado é esse esticar e suavizar. Esticar é prolongar uma tarefa para que você sempre pareça ocupado. Sacam? Você tem uma tarefa para fazer, você fica esticando, você fica mastigando, sacam? Ali é para você parecer que está ocupado.
né? Mas não, ali não aparece nunca o resultado, é enrolação, é encheção de linguiça, entendem? E também um outro ponto é o suavizar, refere-se à prática de disfarçar as irregularidades no esforço e nos, faltou aqui, nos resultados, tá bom? Nos resultados, beleza? É uma palavra só. Então, isso aqui também atrapalha as negociações e o trabalho em equipe. Tem mais coisas também. A gente pode colocar aqui a formalização. Documentar rigorosamente as atividades para, de repente, projetar uma imagem de competência e seriedade. Mas é possível que esse tipo de documentação, na verdade, ele é só proforme. Ele não vai gerar nenhum tipo de resultado. Querem que eu dê um exemplo? Bora imaginar. É quando o setor... Volta aqui para mim, Isnaba. Deixa eu falar isso aqui olhando nos olhos de vocês. É quando o setor de RH quer promover, né, uma oficina com a equipe de trabalho e aí para desenvolver tal habilidade. Mas o foco é documentar. Qual é o foco? É fazer uma frequência dos profissionais que estão participando daquela oficina. É tirar foto. É só isso com o que o RH se preocupa. É só para documentar. Na prática, não há uma preocupação em saber se os colaboradores, de fato, estão apreendendo o conhecimento sobre aquela habilidade que precisa ser desenvolvida. Vocês entendem isso? Vou dar um exemplo para vocês. Bora imaginar que eu queira criar eu pego os meus colaboradores e os reúno para fazer uma oficina para ajudá-los a elaborar projetos. Aí eu chamo alguém para ministrar o curso, eu registro a presença do pessoal, eu tiro foto, eu boto nas redes sociais. Mas no final do curso, de 40 profissionais, 2 aprenderam a elaborar projeto. Vocês sacam que essa formalização não fede e nem cheira para gerar resultado? Digo uma coisa para vocês. São várias nas organizações em que esse tipo de prática acontece. Há uma má condução nesse processo. O indicador usado para avaliar o sucesso é o número, é a frequência. E não é a frequência, deveria ser a quantidade de pessoas que participam e conseguem dominar aquela habilidade. Esse é o indicador fundamental. Quantos projetos são elaborados a partir dali. Não é o número de frequência do pessoal que fez o curso. Entendem? Então, a gente precisa ter essa maturidade e olhar quando as coisas são feitas só para documentar proforme ou quando elas de fato têm um propósito de impactar positivamente na organização. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, minha gente. Aliás, Isnaba. A segurança pode atrapalhar o resultado. Deixa eu destacar aqui, ó. Pode atrapalhar, é uma atitude que pode atrapalhar o resultado, a segurança. Por quê? Eu estou me referindo a, de repente, querer se sair de situações que podem ter reflexos desfavoráveis sobre você. É uma situação dentro da empresa que me é desfavorável. Aí eu quero ficar na minha zona de conforto. Essa busca por segurança pode atrapalhar o resultado da organização. Sacam isso? Bora imaginar que de repente seja todo um setor, né, que prefere ficar na zona de conforto do que
mudar um processo, mudar um jeito de fazer, sacam? E aí entra nesses pontos aqui. Isso pode atrapalhar o resultado, né, das organizações. Ficou claro, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Câmbio, câmbio. A justificativa também é um outro ponto. Dar explicações para poder tentar reduzir a responsabilidade sobre um resultado negativo. Sacam? Ou pedir desculpas para demonstrar um arrependimento, mas quando não está, vamos dizer assim, comprometido com o resultado. Você só quer tirar o seu da reta, né, quando o problema acontece. Beleza, Leidiane? Câmbio, câmbio. Andressa? Então é isso. Sacam? Esses são pontos que a gente precisa destacar. Bacana. E que a gente, vez ou outra, no ambiente de trabalho, a gente se defronta com esse tipo de questão. Minhas caras e meus caros futuros técnicos em recursos humanos. A área de vocês ela é super desafiada nesses contextos de hoje, viu, minha gente? Isso aqui é muito massa, é muito interessante. Uma outra atitude que atrapalha o resultado nas negociações e no trabalho em equipe, né? Eu estou frisando isso sempre, é quando se usa um bode expiatório, sacam? Quando você coloca a culpa dos resultados negativos em fatores externos. Aqui é uma variação do fugir da responsabilidade, sacam? Opa, não, isso aqui aconteceu por outros motivos que estão para além das minhas possibilidades. Entendem? Além dos meus recursos. Você bota um bode expiatório aqui para tirar da reta. Esse é um ponto. Isso atrapalha o resultado. Isso é você se colocar como um coadjuvante, né? Não é protagonista. Minha gente, também tem uma coisa que precisa ser deixado muito claro. Volta para mim, Isnaba, aqui, por favor. A organização, ela precisa estar aberta para o erro. Porque ao fazer alguma coisa, ao empreender em algo, quando é novo dentro da organização, é natural que ocorram erros. E estes erros precisam ser utilizados como aprendizado. Quando a organização só entende que tudo precisa ser feito de forma correta, ela pode estar alimentando esse tipo de atividade, de atitudes que atrapalham os resultados. Os colaboradores, os profissionais vão ter medo de errar. Porque o erro não é permitido, eles vão ter medo de errar. Então, não vão assumir responsabilidades, vão encontrar um bode expiatório, ou eles vão se fazer de doidos. Tá bom? Ficou claro? Vão fingir que não é com eles, porque eles querem se esquivar da responsabilidade. Por quê? Porque a organização ela não abre a margem para o erro. E o erro é fundamental no processo de aprendizagem de uma organização. Acontece que os erros precisam ser controlados. Eu não posso errar na hora que meu produto chega na mão do cliente. Mas eu posso errar quando eu estiver no ambiente interno e eu esteja fazendo testes para saber se o meu produto realmente resolve um problema ou uma dor ou uma necessidade. Sacam isso, minha gente? Câmbio? Tudo bem? Esse é o ponto. É correr riscos calculados. Porque quando houver erros, a gente consegue corrigi-los. A gente pode até prevenir erros futuros internamente antes que os erros ocorram no mercado. Quando o produto ou serviço estiver rodando lá para os meus clientes.
Sacaram? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Vamos adiante. O outro ponto que atrapalha o resultado é você maquiar, falsificar a imagem. Manipular as informações. Manipular essas informações por meio de distorções, embelezamento, fraude, apresentação seletiva. Isso acontece demais quando se usam as redes sociais de forma equivocada. Redes sociais são uma excelente ferramenta, desde que bem gerenciadas. Se elas forem mal gerenciadas, elas podem estar criando uma expectativa no cliente que não vai ser atendida, que vai ser frustrada. E isso, essa falsificação de imagem, vai atrapalhar o resultado. Ok, minha gente? Câmbio. Vamos adiante. Negociação empresarial. Minha gente, ela representa, quando a gente vai falar de negociação empresarial, vejam, eu destaquei aqui em amarelo, Andressa Leidiane, representa o domínio, o status, né, uma posição favorável, né? Porque vejam, quando eu falo disso aqui, eu estou falando de negociação empresarial orientada para uma coisa. Essa orientação empresarial, ela está orientada para uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela precisa gerar resultados. Ok? É isso aqui. A negociação, ela vai ser feita para que a partir dali seja tomada uma decisão e essa decisão ela gere resultados. E isso é que representa o que eu estou dizendo. Representa domínio, representa status. É uma posição favorável ou é a realização. E é também um motivo de disputa, viu? De sabotagens, de manobras estratégicas. Podem haver até coalizões numa negociação empresarial, buscando tomar decisões que gerem resultados. E esse tipo de comportamento, ele pode ser considerado antiético. Sacam? Vocês querem que eu dê um exemplo prático disso? Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Já aconteceu de um analista de crédito, ele trabalha numa organização financeira. Aí tem um grupo produtivo que está pleiteando um crédito, receber uma grana para girar o negócio. Aí o analista de crédito vai para avaliar aquele grupo, para saber se ele está apto a receber o crédito. Detalhe, quando ele chega lá na reunião, todo o grupo está combinado. Eles criaram um cenário, um ambiente, eles não tinham condição de captar o crédito, mas eles criaram um ambiente para enganar o analista de crédito e para que ele concedesse o crédito para aquele grupo. Vocês sacam isso? Observem os desafios que são colocados para a gente quando a gente chega no mercado de trabalho. Eu sou analista de crédito, eu chego num lugar para avaliar se aquele grupo ali, da Andressa e da Leidiane, se esse grupo ele está apto a receber o crédito. Aí eu chego, aí o detalhe, elas não estão aptas a receber o crédito, mas elas criaram um cenário, não é? Elas criaram uma situação que ela não é verdadeira e que pode me induzir, enquanto analista de crédito, a tomar uma decisão equivocada. Aí eu boto a grana na mão delas e elas não têm condições de empregar essa grana para gerar caixa suficiente para elas e para elas pagarem o crédito. Entendem?
né? É muito disso. Volta para mim aqui, Isnaba. Aliás, volta para o slide lá, Isnaba. Então, vejam, no ambiente a gente pode, de trabalho na organização, pode acontecer isso. Dentro da mesma empresa, colegas a princípio de trabalho se sabotando, fazendo manobras estratégicas, coalizão, porque um quer certos benefícios mais do que os outros, né? E isso pode acontecer dentro de uma negociação empresarial interna, pode acontecer diante da empresa com seus clientes ou da empresa com seus fornecedores. Então, minha gente, percebam, meus caros futuras técnicas em recursos humanos, os gestores precisam, né, os gestores de organizações devem assumir papéis de diplomatas, minha gente, de negociadores, de árbitros, destacando o poder do legislador contra o autoritarismo e o poder coercitivo. Sacam? Deixa eu destacar aqui em verdinho. E vocês, na área de recursos humanos, precisam adotar esse tipo de pensamento. Opa, perdão. Marca texto verde. Papel de diplomata, sacam? De negociadores, de árbitros, porque vocês estão fazendo meio de campo entre a gestão da empresa e os colaboradores. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Estamos pertinho, Andressa. Vamos chegar lá. Deixa eu tomar um carocinho de água aqui para a voz aguentar até o final. Câmbio. Ok. Então vamos adiante. A área de vocês, ela é muito estratégica, independente do setor onde vocês venham a atuar, minha gente. Na negociação empresarial, vocês vão, de repente, encontrar um tipo de negociação, óbvio, isso vai depender muito da gestão. Um estilo de gestão, de repente, democrático. Nesse, a liderança ela é orientada para as pessoas, sacam? Para as relações humanas, para a consideração do grupo, num estilo democrático, entendem? Há um compartilhamento, há uma colaboração. E ambientes assim, geralmente, eles são bastante... nesse tipo de estilo democrático, a gente vai ter, não é, colaboração. Isso aqui é um tempero nesse ambiente de trabalho. A gente vai ter também compartilhamento. São práticas que vão temperar esse tipo de gestão. A aula boa demais, já está acabando. É verdade, Andressa. É verdade. Então, vejam. A gestão, quando ela é fundamentada na democracia participativa, minha gente, é a gestão do diálogo, das sugestões, da proatividade, do comprometimento dos colaboradores. Esse tipo de gestão democrática, ela é muito poderosa no sentido de gerar o engajamento, o envolvimento das pessoas no atingimento, na execução das tarefas, que ajudam a atingir as metas que, se atingidas, ajudam a atingir o objetivo. Esse é o estilo democrático. Para quem tem um perfil comportamental mais dominante, volta aqui para mim, Isnaba. E aí é por isso que é interessante o autoconhecimento. Para quem tem um perfil comportamental dominante, essa pessoa ela vai ter mais dificuldades num sistema assim, numa organização, num estilo democrático. Porque um dominante, ele é um concentrador, é um centralizador por natureza, faz parte, aquilo ali roda no inconsciente dele. Entendem? Mas vejam, por isso, mas um dominante, ele é ótimo
na hora da execução. Mas, num estilo democrático, a gente precisa adequar o perfil adequado. Se eu botar um dominante para coordenar o processo, eu posso ter problemas. Vocês sacam que isso é atribuição do RH, colocar as pessoas chaves nos lugares certos. Um dominante nesse contexto, ele é um ótimo executor, mas ele pode comprometer a gestão democrática. Então, vamos botá-lo como executor. Uma gestão democrática ela exige um outro perfil, mais diplomata, mais negociador, mais um árbitro, alguém que esteja, que vá, por exemplo, estar aberto a negociar. São esses os pontos que precisam estar na mesa, entendem? Um dominante não é melhor que um influente. Trabalhando na mesma equipe, cada um na sua função mais adequada. Entendem? São as peças-chave, cada uma bem colocada. Né? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Vamos adiante. Vejam só. A gente também tem um outro estilo, um estilo autocrático. Quando a gente vê o estilo autocrático, aí é uma liderança orientada para executar tarefas. Vocês podem, de repente, durante a vida de vocês, profissional, aqui é massa, porque eu estou falando isso, e ao longo da vida de vocês, vocês vão conviver em ambientes assim. Na hora que você estiver num ambiente assim, eu não fui pego desprevenido, eu já vi isso aqui lá no curso técnico de recursos humanos com o professor Fernando. Sacam? Eu garanto a vocês, vocês vão passar por vários ambientes com essas várias características que a gente destaca aqui no estúdio. Vejam, vocês podem estar, e óbvio, vocês vão bater de frente com o que não concordarem, não é assim que funciona. A inteligência emocional nos coloca a necessidade de nos adaptar a cada um desses ambientes e tentar contribuir da melhor forma possível. Entendem? Vocês podem chegar em um determinado momento e trabalhar, né, numa organização de estilo autocrático. Essa vai ser exercida por uma liderança que foca na execução de tarefas. Ela é orientada para a produção, para uma maior produtividade, sacam? Para uma maior eficiência nos processos. Essa gestão ela está olhando para o planejamento, para a organização. Tem alguns temperos aqui para esse estilo autocrático. Ele vai ser, por exemplo, uma gestão bastante conforme, ok? O que é conforme? É de acordo com os padrões, com as etapas. É um tipo de gestão mecanizada, não é? Por etapas, não é? Por processos, tarefas, objetivos, metas. É isso que tempera esse estilo autocrático, ok? É conforme e é também dominante. Né? Os perfis, vamos dizer assim, que rodam nesse tipo de estilo, sacam? E a gente precisa lidar com isso. Porque se a gente é colaborador, na hierarquia, nós estamos subordinados a esse estilo de gestão. E a gente precisa se adaptar a ele. Sacam? A gestão tradicional autocrática, coercitiva, é a forma de governo, de tomada de decisão imposta. Ela concentra as decisões nas mãos dos chefes e impõe seu poder aos subordinados. Sacam isso? Câmbio. E vocês podem estar, de repente, no ambiente de trabalho assim. Ok? Câmbio. E como é que vocês vão lidar com isso? Essa é a questão. Sacam? Vamos adiante. A gente também tem um outro estilo. Vejam. Verifica-se, minha gente,
Só um instante. Isso. Verifica-se que na evolução do homem, minha gente, em alguns momentos históricos, dentro das organizações, governos, igrejas e exércitos e associações, a gente vai ver assim. Né? Eu estou falando ainda do estilo autocrático. Ok? Ainda do estilo autocrático. Ao longo do tempo e na história, a gente vai ver isso. Governos governados assim, igrejas assim, exércitos assim, associações assim. E aí destacado em amarelo. Estudando alguns pensadores, que a gestão autocrática e coercitiva, com base na força, no medo, ela se sobrepõe ao número de casos de gestão democrática. Sacam isso, minha gente? A gente vê mais estilos autocráticos de gestão do que estilos democráticos. Faz sentido? Isso na prática, viu? Que valorizam. A gestão democrática valoriza mais as pessoas como peça importante na organização. Mas não é a maioria das organizações que pensam assim. A maioria é regida de autocrático. Sacam? Mas o mundo está em transformação. Essa transformação ela vai exigir que esses estilos autocráticos eles vão perdendo força ao longo do tempo e que vão ganhando mais força os estilos democráticos. Vocês sabem qual é o principal fator que vai fazer com que isso aconteça? Quando os estilos democráticos começarem a gerar mais resultados. E isso já está acontecendo, mas é uma mudança de cultura. Vejam que eu estou falando de hábito. Vejam que eu estou falando de sistema de crenças organizacionais. Beleza? Vamos adiante. Vejam, como referência à administração democrática, ou o começo de reflexões nesse sentido, vocês vão encontrar lá na história. Vocês vão encontrar isso, né, nas cidades gregas, nas cidades-estado gregas, né, você vai ver o esboço, experimentos de administração democrática, sacam? E ainda assim, por que é um experimento? Volta aqui para mim, Isnaba. Porque mesmo nas sociedades gregas, vejam, estrangeiros não eram considerados cidadãos. As mulheres não eram consideradas cidadãs. As crianças também não. Inclusive, era um sistema que se sustentava através do trabalho escravo. Ou seja, era um modelo ainda muito cheio de problemas, mas era um experimento. E os homens, nesse sentido, eles já exerciam um papel, o sistema político ele era considerado democrático para a época. E ele vai mudando e evoluindo ao longo do tempo. Entendem? Hoje, a ideia é que todas as pessoas são cidadãs ou são sujeitos de direito. Mas percebam, ainda hoje nós temos esses problemas. Tanto que ainda hoje a gente fala em inclusão econômica e inclusão social. Olhem que coisa. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Vejam só. A democracia participativa ateniense foi uma grande inovação na época, né? Há mais de 2.500 anos, em que prevalecia a monarquia aristocrata. Beleza? Apesar das guildas, lá na Idade Média, as corporações de ofício, né? Apesar delas apresentarem uma estrutura hierárquica definida, você tinha mestres artesãos, os diaristas,
os aprendizes, você tinha os companheiros. O processo decisório ele era coletivo, prevalecia um clima cooperativo. Também era um tipo de experimento, não é, democrático de gestão. Minha gente, Isnaba, por favor, pode ampliar o slide na tela, a hora de praticar, por favor. Vejam só. Minha gente, na hora de praticar, hoje eu não trouxe para vocês questões, mas eu trouxe para vocês o estudo de caso. O estudo de caso do método Harvard de negociação. Isnaba, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Vejam só. Nós temos aqui, na nossa hora de praticar, o estudo de caso do método Harvard. Harvard é uma importante universidade americana. Então vamos lá. Esse método ele se baseia em 4 pontos fundamentais quando se trata de negociação. A gente precisa levar em conta pessoas, interesses, quais são as opções e quais são os critérios que devem fazer parte de uma negociação. Sacam? Então, quando vocês forem negociar alguma coisa, levem em conta isso. Quem faz parte, que interesses estão na mesa em disputa, quais são as opções possíveis, que critérios vão nortear essa negociação. Ele tem como premissa, esse método Harvard, que a negociação ela deve se basear em princípios, onde cada negociador deve focar no núcleo da questão, nos critérios objetivos, procurar soluções que atendam às necessidades de ambas as partes que estejam envolvidas, procurar soluções que atendam às necessidades de todas as partes envolvidas. Isso aqui envolve o método Harvard, minha gente. O pensamento comum é de que a negociação ela é um jogo de soma, não é? De soma zero, isto é, esse é um pensamento comum, de que sempre que alguém perde, alguém está ganhando. Esse é o pensamento considerado comum, sacam? Agora, ele não é mais válido. E aí eu destaco em amarelo, ambas ou várias partes envolvidas numa negociação, elas devem sair satisfeitas com o acordo final. Então, as negociações devem ser desenvolvidas para essa finalidade. Então, é importante destacar que a definição de critérios é fundamental numa negociação, tá bom? Para que a gente possa usar o método Harvard. O método ele é baseado em princípios e critérios. E para isso, se os princípios e critérios não forem claros, a gente vai ter problemas na negociação. Ela vai estar em risco. Destaco em amarelo. Um dos sentimentos mais comuns, minha gente, que provocam desacordo numa negociação é a sensação de que aquilo ali não está sendo justo. Isso é frustrante. O ideal é que seja visível, que seja a justiça, a imparcialidade, aceita por todos, compreensível e que seja aplicado. Esses são alguns elementos do método Harvard que eu queria destacar com vocês na aula de hoje. Minha gente, são 18 horas e 19 minutos, estamos chegando aos 20 minutos. Eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. Então, a gente se vê depois das férias, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, beijos para todo mundo.